Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina e muito obrigado principalmente por escolher estudar conosco aqui no canal. A sua presença, a sua companhia nos enche de alegria. Aliás, é por causa da sua companhia que esse ministério tem acontecido. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ao mesmo tempo deixe o seu comentário para entendermos o que é que está chegando no teu coração do estudo da Escola Sabatina que temos compartilhado com você. Na lição de ontem tivemos a possibilidade de poder compreender que aqueles que obedecem à lei de Deus terão a possibilidade de poder prosperar. Foi isso que Deus disse a Josué: para que prosperes nos seus caminhos, obedeça as palavras que estão escritas na lei de Moisés e não te desvies dela nem para a esquerda nem para a direita. Deus deixou claro para Josué exatamente isso. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, volte no vídeo de ontem e veja de novo aquilo que foi o estudo que fizemos da lição de ontem. Vai valer a pena. Entretanto, nós precisamos compreender que nem sempre obedecer à lei de Deus, e volto a dizer, nós não obedecemos à lei de Deus para poder ser salvos. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não há nada que possamos fazer para podermos ser salvos. É Deus quem nos salva porque Ele é bom. Nós não temos a possibilidade de poder ser salvos por nossas obras, até porque nós falhamos no decorrer do processo de podermos obedecer a Deus. Nunca conseguiremos obedecê-lo fielmente, da maneira como deve ser. Não numa experiência de uma natureza pecaminosa. Isso é completamente impossível. Mas isso não muda o fato de que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um rumo, Deus tem uma direção. Deus quer que nós voltemos a ser a imagem e semelhança de Deus. O pecado deslumstrou isso, mas Deus quer que nós tenhamos a possibilidade de poder viver essa mesma realidade novamente. E para isso precisamos obedecer às suas leis. É para isso que a lei foi dada, para nos dar um norte, um rumo e para que alcancemos a prosperidade. Mas quantas pessoas você já conheceu que, mesmo obedecendo aos princípios da lei de Deus, acabaram tendo problemas e dificuldades? E aí algumas pessoas dizem assim: tá vendo? Não funciona. Obedecer à lei de Deus não é suficiente para poder fazer com que uma pessoa seja feliz e próspera. A prosperidade não vem da obediência à lei de Deus. Pelo menos é isso que algumas pessoas dizem. Nós vamos compreender também um outro detalhe. Tudo isso é verdade. É verdade que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Também é verdade que a relação com Deus é estabelecida em cima de um amor puro e verdadeiro e, ao mesmo tempo, do temor ao Senhor. É entender que Deus tem um grande propósito para a nossa vida e que quando nós decidimos seguir esse propósito, então nós somos realmente livres e alcançamos a prosperidade. Tudo isso é verdade. Você não pode duvidar da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos diz que nós vivemos num mundo em rebelião. No mundo onde um anjo rebelde, um querubim rebelde, que se rebelou contra o próprio trono de Deus e que trouxe a rebelião para o nosso planeta, ele tem trabalhado, ele tem feito as suas. E no meio desse propósito todo, no meio dessa luta toda entre as forças do bem e do mal, em alguns momentos nós somos vítimas. A maldade existe aqui. Você se lembra que quando os discípulos olharam para Jesus e perguntaram: Senhor, por que existe a maldade no meio de um mundo que, quando Deus criou, Ele mesmo disse: eis que tudo é muito bom? E Jesus respondeu: um inimigo fez isso. Na verdade, o mal que existe no nosso planeta é resultado da rebelião que veio aqui. E por causa da rebelião, mesmo quando obedecemos à lei do Senhor, às vezes nós passamos por dificuldades e problemas. Agora, qual é a certeza que nós podemos ter? É de que o Senhor Deus tem um propósito para a nossa vida. De que o Senhor Deus nos ama. E de que Ele promete estar conosco em cada parte do caminho. Por isso, como o próprio Davi disse no seu salmo mais famoso, o Salmo do Pastor, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele vai deixar bem claro que nós não temos razão para poder ter medo, apesar de vivermos num mundo de dor, de sofrimento e de morte, porque o Senhor Deus é conosco.
Todas as vezes que decidimos ser fiéis a Deus, todas as vezes que decidimos que nós queremos viver o melhor de Deus para a nossa vida, todas as vezes que nós permitimos que a graça de Deus nos alcance, todas as vezes que decidimos viver em amor para com Deus e obedecer aos seus mandamentos, que é uma consequência disso tudo, nós estamos permitindo que o Senhor Deus ande conosco. E ao andar conosco, mesmo que o inimigo nos ataque, a certeza que podemos ter é de que Deus vai nos pegar pela mão e vai nos levantar. Demore o tempo que demorar. Quando permanecermos perseverando até o final, nós podemos ter a certeza de que seremos salvos e de que ao mesmo tempo alcançaremos a felicidade e a prosperidade. É bem verdade que às vezes, e o nosso guia de estudo termina hoje a lição com essa ideia, é de que às vezes temos dificuldade de compreender o que é prosperidade. Por exemplo, quando olhamos para Jeremias no capítulo 29, Deus vai dizer através de Jeremias para o seu povo: eu sei quais são os caminhos que eu tenho para vocês e quais são os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de prosperidade e felicidade, diz o Senhor. Aí você lê esse texto e diz: olha que coisa linda, Deus nos ama, Deus quer que sejamos felizes e prósperos. E isso é verdade. Mas em que contexto Deus disse essas palavras para Jeremias? E Jeremias entregou o seu povo? Quando Deus havia enviado o seu povo para o cativeiro na Babilônia. Depois de anos vivendo longe do temor do Senhor, depois de anos vivendo longe do amor de Deus, Deus disse: eu acho que vocês precisam aprender uma lição. Uma lição, e assim como um pai que castiga os seus filhos, eu estou castigando vocês agora para que vocês aprendam uma lição e voltem para viver em caminhos de obediência também ao Senhor, porque vocês têm acabado por entrar num caminho de autodestruição. E todas as vezes que entramos num caminho de autodestruição, assim como um pai que ama os seus filhos os repreende, o Senhor também nos repreende. E prosperidade na perspectiva de Deus para o seu povo era o fato deles permanecerem lá no cativeiro na Babilônia durante 70 anos. Isso para Deus, naquele momento, ele sabia que aquele era o caminho de prosperidade e felicidade. Às vezes, a prosperidade que nós gostaríamos de ter não é exatamente aquela que precisamos ter. E uma coisa nós podemos ter a certeza: o Senhor Deus sempre oferecerá a nós a prosperidade e a felicidade que precisamos ter, como um pai que dirige os seus filhos. Ele dirige a nossa vida se nós, tão somente, seguirmos aquilo que são suas orientações. Lembra do que estudamos durante essa semana? Vivemos em amor para com Deus, no temor do Senhor Deus, respeitando o Senhor Deus e usando nossa liberdade para poder escolher viver o melhor de Deus para a nossa vida. Então nós teremos a possibilidade de viver a realidade da prosperidade e felicidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem planos de felicidade e prosperidade para nós. Ajuda-nos a podermos viver os seus princípios, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?